Está começando mais um programa Evidências, na constante busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. É muito comum em nossa sociedade atribuir rótulos às pessoas. Alguns rótulos, de fato, são necessários por uma questão de identidade social. Outros, porém, são altamente pejorativos e preconceituosos. Seja como for, necessários ou não necessários, os rótulos muitas vezes não representam fielmente aquilo que dizem que a pessoa é. São alcunhas sociais que nem sempre condizem com a verdade. E um desses rótulos irreais seria aquele que classifica automaticamente religiosos como crentes e não religiosos, ou ateus como descrentes. Na verdade, todos creem em alguma coisa, até mesmo os ateus. Afinal de contas, o que seria, por exemplo, a afirmação Deus não existe, senão uma ideia na qual se crê? Eu sei que alguns ateus talvez não se sintam confortados com essa ideia. É que a simples menção da palavra crer e seus derivados crença, credo, etc., soa antagônica aos ouvidos de um cético de carteirinha. Isto parece coisa de crente religioso, e crente é algo que definitivamente um ateu não quer ser. Ao falar de suas ideias, alguns céticos preferem usar um eufemismo. Eles dizem, eu não creio, eu acredito. Crer é uma coisa, eu prefiro acreditar. Parece que crer é coisa de crente. O ateu prefere ser um racionalista. Outros, porém, reconhecendo que crer e acreditar são sinônimos perfeitos, preferem dizer, não creio nem acredito, eu sei. Os fatos estão aí e qualquer um pode ver. O problema é que a arrogância desta última opção é pouco ou nada científica. Afinal de contas, a natureza está repleta de fatos não vistos, mas que são realidades incontestes, ou também fatos ainda não percebidos, mas que um dia poderão ser encontrados. Talvez um dos motivos por que muitos ateus evitam admitir que creem em algo, ainda que seja na não existência de algo, esteja no fato de que a palavra crença e o verbo crer, acreditar, levam inevitavelmente a outra palavra proscrita no dicionário cético, que é a palavra fé. Mas se entendermos etimologicamente que fé é o ato intelectual de agarrar-se à certeza de algo, podemos de maneira legítima dizer que todos indistintamente têm algum tipo de fé. Quando o especialista analisa sinais meteorológicos como estes e afirma haverá chuva neste final de semana, está antevendo um fenômeno que ninguém viu e que ainda não ocorreu. Ora, o que é isto senão fé? Afinal de contas, a Bíblia define fé como sendo a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Ei, mas espere um momento, espere um bocado, alguém dirá. Aquele cientista, aquele meteorologista tem bases para afirmar que choverá. A chuva propriamente dita ninguém viu, mas os sinais meteorológicos apontam inequivocamente para a sua chegada no final de semana. Portanto, continuaria este cético, seria ridículo confundir isto com fé religiosa. Mas é exatamente aqui que devemos fazer duas observações adicionais muito importantes. A primeira delas é que, como já acenamos, existem vários tipos diferentes de fé, cada uma adaptada a uma realidade própria. Por exemplo, a fé em Deus é uma, a fé nos instrumentos científicos é outra. Mas o ponto é que ambas são sentimentos de crença em algo que ainda não veio. E ainda que tenham objetos diferentes entre si, são crenças. Uma roupa de mergulho, um smoking, claramente podem ter funções e contextos diferentes, mas não deixam de ser roupas. Um outro problema com esse preconceito reside na má compreensão que muitos têm do significado da expressão fé religiosa. E deixe-me dizer que mesmo muitos bons religiosos, muitos crentes, não escapam de más compreensões. Muitos pensam que a crença é uma fé cega, exatamente como demonstrada nessa estátua de Minerva, disposta na cidade alemã de Heidelberg. Aquele que crê racionalmente em coisas espirituais, o faz porque tem evidências que o levam a pensar assim. Do mesmo modo que o cientista, ao afirmar que choverá quando nem uma gota caiu. Como você pode ver,
A natureza dos diferentes tipos de fé e das evidências que as compõem pode até ser diferente, mas o mecanismo mental da crença é o mesmo para todas as pessoas em todas as situações de crença. Mas e quanto àquele que acredita em coisas tolas, que acredita em crendices? Ora, saiba que apesar do intercâmbio popular, crente e crédulo não são definitivamente a mesma coisa. E, se me permite uma ironia, é justamente aquele que acredita facilmente em tudo que, no final das contas, não crê em nada. O célebre escritor brasileiro Machado de Assis diferenciou muito bem os termos em seu livro Quincas Borba, ao descrever o personagem Rubião. Rubião era um personagem, como ele mesmo diz, mais crédulo do que crente. E olha que Machado de Assis foi um expoente literário do realismo, que entendeu muito bem o que era a língua portuguesa. Perceba ainda que até as raízes etimológicas das duas palavras são diferentes. Por exemplo, crente vem do latim credente, que significa aquele que crê, confia a partir de uma evidência racional. Já o adjetivo crédulo vem do latim credulo, que significa aquele que é ingênuo, que acredita facilmente em qualquer coisa. Todos, portanto, somos crentes ou crédulos. Tudo vai depender da maturidade de nossa fé e do objeto de nossa crença. E se cremos, temos fé. Portanto, pode ser uma fé salvífica, como aquela descrita na Bíblia Sagrada, ou uma fé meramente empírica, como aquela do cientista. Mas, no final das contas, todos, indistintamente, cremos em alguma coisa. Todos somos crentes. Sendo assim, podemos também tomar carona num trocadilho utilizado por Umberto Eco e Carlo Maria Montini ao perguntarem: em que creem os que não creem? Antes, porém, de responder a essa pergunta, é importante dizer que os chamados descrentes não são um grupo inequívoco com as mesmas crenças e os mesmos pensamentos. Há importantes diferenças que precisam ser observadas. Por exemplo, temos aquele que se diz ateu. Como o próprio nome diz, ateu vem de a, que significa negação, ausência, e theo, que é um aportuguesamento da palavra grega para Deus, theos. Logo, ateu é aquele que nega a existência de qualquer tipo de Deus ou divindade. É muito comum também para a maioria dos ateus negarem qualquer fenômeno que se diga sobrenatural, seja da aparição de um OVNI, de um milagre ou da comunicação com fantasmas de pessoas que já morreram. Agora, nesse aspecto, você pode até ver que um ateu pode, evidentemente, compartilhar certas crenças com determinados grupos religiosos. Eu, por exemplo, tal qual meus amigos ateus, também não creio em OVNIs nem em aparições reais de pessoas que já morreram. Aliás, como cristão monoteísta, eu devo dizer que apenas existe um Deus que me separa do ateísmo, porque, afinal de contas, eu também não creio na existência do Deus Brahma, nem em Zeus, Shiva, Tupã ou qualquer outra divindade do panteão universal. O único Deus que eu acredito é o Deus triuno da Bíblia. No que diz respeito aos demais, sou tanto ateu e descrente como os meus colegas que não acreditam em Deus. Mas veja, assim como estas coincidências não fazem de mim um ateu absoluto, nem dele um crente, a semelhança entre alguns incrédulos, vamos usar artificialmente esse emblema, não faz de todos eles membros de um único e mesmo partido. É o caso, por exemplo, do agnóstico. Novamente temos uma palavra começada por um A de negação como ateu, mas ela é seguida pela palavra gnóstico, que também é um aportuguesamento, desta vez, da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Agnóstico, portanto, é aquele que nega a possibilidade de se conhecer a verdade acerca da existência ou não de Deus. Ele seria uma espécie de indeciso funcional. Por entender que as provas existentes são inconclusivas para se ter qualquer opinião, o agnóstico prefere ficar em cima do muro, a não ser, é claro, quando o assunto é assumir a sua descrença. Aí ele, contraditoriamente falando, tem certeza de que não se pode ter certeza de nada. Também temos uma corrente muito conhecida que é comumente chamada de deísmo. Voltaire, sem dúvida, foi um dos seus mais famosos proponentes. Para o deísta, contrário ao ateu, existe um Deus. Entretanto, o caminho para reconhecê-lo é o da razão pura e não da revelação religiosa.
Aliás, via de regra, o deísta não se vincula a religião nenhuma. Ele prefere trabalhar somente com um discurso científico e, embora creia que uma causa primeira fez esse mundo, não se arrisca muito a dizer como ela seria. Essa causa primeira pode ser uma energia impessoal, um brincalhão cósmico, uma civilização mais avançada de outro planeta, qualquer coisa. Apenas um elemento lhe é certo. Este Deus, se é que podemos chamá-lo assim, este que fez o mundo, o abandonou à sua própria sorte. Ele não interfere em nada no que acontece por aqui. Talvez seja por isso que ficamos às voltas com tantos problemas insolúveis. Temos ainda um outro sujeito que transita relativamente bem entre todos esses segmentos que acabei de mencionar. Trata-se do cético. Aqui temos aquele sujeito que adquire uma postura de dúvida em relação a vários assuntos que fogem à normalidade do dia a dia, àquela normalidade que ele está acostumado. Assim, alguns pensam que o cético seria um modo mais agressivo de agnosticismo. Outros, porém, julgam que o ceticismo, assim como a crença, é um sentimento comum a todas as pessoas. Eu explico melhor isso para você. É que o crente também possui um conjunto de coisas nas quais ele definitivamente não crê. Finalmente, temos um outro grupo do qual eu faço parte, o teísta. Sem entrar em muitos detalhes de diferenças religiosas ou denominacionais, podemos, simplificando, dizer que o teísta é aquele que crê na existência de algum tipo de Deus ou divindade. Mas, dentro deste mesmo grupo, há diferentes linhas de opinião. Alguns teístas, por exemplo, aderem à doutrina do teísmo aberto. O que seria isto? Eles creem que existe um Deus ou vários deuses, mas negam à divindade os clássicos atributos da onisciência, onipotência e onipresença. Aqueles conceitos que definem a Deus como aquele que tudo sabe, tudo pode e está em toda parte. Além dessas correntes mais conhecidas, temos outras menos populares, mas também muito atrativas no mundo da ciência, das humanidades, da filosofia, começando pelo idealismo. Aqui temos uma corrente que, como o próprio nome diz, é um ismo da ideia, isto é, do pensamento. O idealismo é aquela filosofia que sustenta com unhas e dentes que as ideias, as abstrações mentais, são as únicas, se não as principais realidades que o homem pode conhecer. Segundo esse ponto de vista, a mente e as ideias são mais importantes do que a matéria. Os famosos filósofos Hegel, Berkeley e Immanuel Kant foram importantes proponentes do idealismo. Novamente, é importante dizer que há muitos diferentes tipos de idealismo, mas o ponto em comum entre todos eles é a crença de que a teoria das ideias, aquela que veio de Sócrates e Platão, seria historicamente a sistematização dos conceitos idealistas e que a verdadeira realidade está lá no mundo das ideias, nas formas inteligíveis, acessíveis a nós apenas através da mente e da razão. Agora, tomando em sua forma moderada, podemos dizer que alguns conceitos do idealismo são compatíveis com a fé cristã. Na verdade, são até mesmo necessários. Afinal, como cristãos, reconhecemos que existem muitas realidades, especialmente as realidades espirituais, que transcendem os limites da matéria e não podem, é claro, ser observadas através dela. Contrapondo o idealismo, temos também uma outra corrente muito conhecida chamada realismo. Esta parte do pressuposto de que os objetos reais estão presentes independente ou não de serem observados, percebidos, mas o que existe em realidade é um fato concreto e nada mais. Os idealistas também negam que as ideias seriam o mais importante. Para eles, a realidade é concreta e tudo o que existe, existe independentemente de ser ou não observado, percebido. Assim, autores como Balzac, Stendhal, Flaubert estão entre os pioneiros dessa proposta filosófica que agrada a muitos. O realismo, diga-se de passagem, influenciou muito na literatura, nas artes e também na ciência com o positivismo e o determinismo. E juntos, tanto o realismo como o determinismo motivaram correntes históricas muito conhecidas, como, por exemplo, o evolucionismo de Charles Darwin e a dialética de Karl Marx.
Do ponto de vista da teologia cristã, enquanto o idealismo oferecia uma base até certo ponto adequada para a fé religiosa, afinal a fé exige um certo grau de idealismo, o realismo, por outro lado, costuma geralmente a ser conceituado como aquele que adota a postura da dúvida da fé religiosa ou a nega completamente. Só que continua sendo verdade que um realismo moderado também pode ser compatível sim com o cristianismo. E até podemos afirmar que ele é também necessário à nossa fé. Afinal de contas, não falamos de coisas abstratas. O céu para nós e o prometido reino de Deus mencionado no Apocalipse não são uma metáfora, mas sim uma realidade concreta. Futura, eu sei, porém concreta. À semelhança do Jesus ressuscitado, nós teremos ali no céu novos corpos capazes de serem tocados, de se alimentar. Aliás, se há uma coisa na tradição judaica do Antigo Testamento que desconhecemos, é o conceito de abstrato. Tudo o que existe tem de ser real. Até o mundo espiritual formado por Deus e seus anjos é, de certa forma, uma realidade concreta. Mesmo que não a percebamos diretamente com os nossos sentidos, ela existe, independente disto, e assim temos aqui uma concordância com o realismo. Deus e a espiritualidade existem independentes de serem ou não percebidos. A fé cristã, de certa forma, ajunta o realismo e o idealismo. Ela pega os pontos especiais de cada movimento e os coaduna com aquilo que ela mesma apresenta como verdade absoluta. A fé, em outras palavras, não é contrária à razão humana. Estas seriam, numa apresentação muito simples e introdutória, algumas das coisas que creem aqueles que não creem em nada. E nesta breve descrição, podemos tirar algumas importantes lições para você pensar em casa. A primeira delas é que as pessoas chamadas descrentes, na verdade, são sujeitos que sempre creem em alguma coisa. Portanto, conceituá-los como descrentes é apenas um erro histórico que se firmou exatamente como aquele equívoco de chamar os índios de nosso país de índios, quando na verdade a Índia fica noutro lugar. A segunda é que aprendemos que, em que pesem as reais divergências entre cristãos e algumas dessas correntes contrárias que apresentamos, de fato, temos entre ambos um ponto comum de crença, ou pelo menos uma base conceitual para afirmar tanto os nossos pressupostos de fé como a declaração daqueles que dizem não acreditar em nada. Outra coisa que aprendemos é que, ao contrário da bipolaridade cristãos versus descrentes, percebemos que o mundo está pluralisticamente muito mais dividido do que imaginássemos que estivesse. Na realidade, o que temos não são dois grupos, um de crentes, outro de descrentes, mas diversos grupos, todos inquestionavelmente crendo em algum tipo de coisa. Logo, uma boa dica, tanto para religiosos quanto para não religiosos, é que cada um tenha muito bem definido o que realmente ele crê ou no que ele realmente não crê, isto antes de entrar num debate ou desacreditar a ideia do outro. Eu digo isso porque quando encontro com alguém argumentando contra Jesus e contra o cristianismo, eu procuro, via de regra, perguntar se ele ou ela é um realista, um idealista, um agnóstico ou um agnóstico moderado. Afinal de contas, como já apresentamos, são correntes diferentes e posso acabar respondendo a uma ideia que não faz parte das crenças pessoais daquela pessoa que está me questionando. O curioso, no entanto, é que muitos demonstram total desconhecimento dessas correntes. Eles não sabem nem qual delas eles seguem e a sua afirmação ou negação da fé passa a impressão, especialmente em alguns casos de antirreligiosos, que eles creem ou desacreditam apenas por modismo. Alguns parecem desacreditar apenas pelo prazer de serem do contra. É claro que esta não é a realidade de todos, mas há muitos antirreligiosos que, na verdade, são rebeldes sem causa. Ah, isto há. Que bom que seria se todos pudéssemos sentar confortavelmente à mesa e expor de maneira ética as nossas ideias. Pena que a palavra discutir hoje assumiu uma conotação tão negativa e antes não era bem assim. Eu digo isso porque discutir vem do latim discutere,
Dis, separação, mais quatere, quebrar. O sentido, portanto, original era quebrar, sacudir, abalar. Era isso que os médicos romanos faziam com as plantas para produzir um remédio. Eles quebravam e sacudiam as raízes para separar a terra e verificar as que eram ou não fortes o bastante para servirem de medicamento. Em virtude desta prática, discutir em latim também adquiria um sentido adicional de curar. A discussão respeitosa e o diálogo aberto podem ser, em muitos momentos, a solução para graves problemas e males sociais. Para finalizar, seria interessante agora dizer o que creem aqueles que creem. E reconhecendo que o time dos crentes também é muito longo, muito vasto, eu vou dar para você agora o meu próprio testemunho de fé. O que eu creio a respeito de Deus. Eu creio num Deus grandioso, Criador do céu e da terra, todo-poderoso e eterno por si mesmo. Um ser pessoal, maior do que tudo o que eu possa mentalmente abarcar, e que se diminuiu para que eu pudesse entendê-lo e me relacionar com ele. Em outras palavras, a forma de Deus se revelar foi se ocultando, foi se misturando à multidão de seres humanos que ele mesmo criou, e agora seres que ele pretende salvar. Esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se fez um de nós. E não somente isto, enfrentando a nossa condenação, ele nos proporcionou elementos para que nós pudéssemos ser salvos. E mais, reconhecendo as falhas próprias que o pecado impõe à minha humanidade, ele me oferece a sua graça transformadora e a oportunidade do perdão. Basta apenas que eu o ame e peça com fé, e também que demonstre amor pelo meu semelhante, para que ele possa ver Deus através da minha vida. A história do Deus em quem eu acredito é fantástica, e ela está contida neste livro, que ele mesmo providenciou para que fosse escrito e trazido até você. Leia-o, estude-o atentamente, e você reconhecerá nele o rosto e as características do Deus de amor que eu adoro e desejo também que seja o Deus da sua vida. Agora, sabe qual é a grande vantagem e o grande drama da fé? A vantagem é que ela nos dá esperança, nos eleva acima das nuvens de chuva, revelando que o sol ainda brilha apesar da tempestade. Mas o problema é que a fé faz parte de nossa constituição orgânica, está em nosso DNA, quer aceitemos ou não. Todos nós somos, incondicionalmente, crentes. Todos cremos em alguma coisa, ainda que evitemos o vocabulário dos religiosos. Esta coisa pode facilmente assumir as feições até mesmo de um Deus. A nossa crença pode ser num partido político, num esporte preferido, num ídolo das novelas ou ainda num líder mal intencionado. E o problema é que as pessoas não costumam ser moralmente melhores que os deuses ou os ídolos que elas adoram. Portanto, a questão não é ser crente ou não crente, pois, como dissemos, todos nós cremos em alguma coisa. O problema é em que você acredita. O objeto de sua crença tem feito de você uma pessoa melhor a cada dia? O objeto de sua crença pode realmente salvar você? O objeto da sua crença realmente pode ajudar aquelas pessoas que você tanto ama? Pense nisso. O nosso tempo está acabando e nós ficamos por aqui. Mas semana que vem temos mais um encontro com você aqui na TV Novo Tempo e no programa Evidências. TV Novo Tempo, o canal da esperança. A gente se vê semana que vem.